Vereríssimo Padre Fabrício, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitar este momento para algumas palavras. Antes de fazer a nossa reflexão, queria avisar quem está do lado de fora, se quiserem ir para a quadra, lá também tem cadeiras, está sendo transmitido até a quadra com som, né? Podem ficar à vontade. O portão da quadra está aberto, pode passar pela rua de trás da escola e entrar pelo portão da quadra, que está aberto lá, pela entrada principal da quadra, para essa rua ao lado aqui da igreja. Lá tem a transmissão, tem o som chegando, podem ficar à vontade quem quiser. Meus amados irmãos, neste momento queria apenas fazer uma reflexão, aproveitar para poder chamar um pouquinho mais de atenção sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desta cerimônia, nós teremos a nossa sermão do descendimento da cruz com a nossa procissão do Senhor morto. Mas a cerimônia desta Sexta-feira Santa constitui nesta cerimônia, vamos dizer, fúnebre, onde nós celebramos a paixão de nosso Senhor. Uma cerimônia que lembra em todos os momentos a morte de Jesus. Os sacerdotes, ao entrar na igreja, ele se prostra. É Jesus, então, que morre, simbolizando assim a morte de Jesus. Acabamos de ouvir a leitura da paixão, onde também ouvimos o Evangelho dizer, Jesus, dar um grande brado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre, diz o Evangelho. Jesus morreu no alto de uma cruz. Mas, meus amados irmãos, para consumar o seu sacrifício, para poder ter ali o máximo do seu sofrimento, antes da sua morte, Jesus passa do alto daquela cruz 3 horas de tormentosa agonia. Jesus, do alto da cruz, sofre as dores mais atrozes. Jesus, do alto da cruz, chega ao cúmulo, vamos dizer assim, de todo o sofrimento. Jesus está ali pregado com 3 cravos, um em cada mão e outro cravo nos 2 pés. Jesus pregado assim na cruz ainda fica vivo 3 horas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, quando ele morre. Jesus, nesta posição, meus amados irmãos, está sofrendo demasiadamente, mas Jesus ainda tem força para pronunciar algumas palavras. Quais são essas palavras? São palavras, meus amados irmãos, de amor, são palavras de afeto, são palavras de misericórdias, são palavras de perdão. Jesus está ali dizendo, olhando justamente para os seus carrascos, justamente para aqueles soldados que estavam martelando aqueles cravos, justamente para aqueles soldados que tinham coroado de espinhos, que o tinham flagelado, que os tinham conduzido até aquele lugar. Jesus estava ali olhando para aqueles homens bárbaros, sem fé, para aqueles que estão idólatras, que estavam ali justamente crucificando-o. E Jesus dizia então, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, é claro que aqueles soldados sabiam o que eles estavam fazendo. É claro que eles sabiam que eles estavam castigando alguém. Talvez não tinham fé e que Jesus era o Messias, porque eles eram soldados romanos, né? Não eram soldados judeus, eram soldados romanos. Então, eles estavam ali crucificando Jesus, não tinham fé, não acreditavam no verdadeiro Deus, mas
Jesus então, na sua infinita misericórdia, olha para eles e diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, como Jesus é bom, como Jesus é misericordioso. Quantas vezes nós, com os nossos pecados, prendemos Jesus, atamos Jesus com correntes. É isso que nós fazemos quando pecamos. Jesus está na nossa vida. Ao cometermos um pecado, colocamos Jesus preso em algum lugar, longe da nossa vida, expulsamos Jesus da nossa alma. O pecado não pode estar no mesmo lugar que Jesus está. Se deixamos entrar o pecado, Jesus então fica de lado. Nós o prendemos em algum lugar longe de nós. Quantas vezes com nossos pecados nós cravamos uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Quantas vezes com nossos pecados nós flagelamos Jesus? Pregamos Jesus na cruz. E quando nós, arrependidos dos pecados, nos ajoelhamos no confessionário, Jesus então fala para nós a mesma coisa. Jesus nos perdoa. Jesus nos perdoa cheio de misericórdia. Jesus nos perdoa cheio de compaixão. Por que tanto amor? Por que tanta misericórdia? Por que tanta condescendência, podemos dizer assim, do Jesus misericordioso? Porque Ele não quer a nossa condenação, Ele quer a nossa salvação. Jesus quer nos levar para o céu. Jesus quer nos levar direto para a vida eterna. Tudo isso se explica porque Ele nos ama e nos amou eternamente, infinitamente. Então, meus amados irmãos, se nós formos passar pelas outras palavras de Jesus do alto da cruz, todas elas são palavras de amor, são palavras de misericórdia, são palavras de perdão. Como aquele disse logo depois para o soldado, para o ladrão que tinha sido crucificado também com ele. O ladrão que dirige a palavra a eles: lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não era um ladrão, mas não era um malfeitor, mas não tinha cometido muitos crimes. Apenas uma palavra, apenas um olhar para Jesus. E Jesus então perdoa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus não só olha para os seus carrascos, não só olha para aquele que está ali do seu lado também pedindo uma lembrança no céu. Mas Jesus, naquele momento, Ele olha para todos nós. Ele olha para toda a humanidade. Jesus, naquele momento, sabia da nossa existência, mesmo que fosse séculos e séculos depois. Jesus sabia dos nossos pecados, cada um deles. E Jesus, então, teve misericórdia de nós. E Jesus, então, teve pena de nós. E Jesus, então, olha para São João e diz: eis aí a tua mãe. E disse para Nossa Senhora: eis aí o teu filho. Nós não temos só Jesus. Nós não temos só um Deus misericordioso. Nós não temos só um Deus que se dobra até nós. Nós temos um Deus que também nos dá a sua mãe para ser a nossa mãe. A Virgem Dolorosa, que estava ao pé da cruz, lacrimosa, mas estava de pé, firme, oferecendo também o seu sacrifício por nós. Ela que não tinha pecado e não precisava de sofrer, mas também soube acompanhar Jesus e oferecer o seu sofrimento, junto com o sofrimento de Jesus, por nosso amor, para também nos ajudar no caminho da salvação, no caminho do céu, no caminho da vida eterna. Então, meus amados irmãos, nesse dia, nesta sexta-feira santa, nesta hora, que foi a hora que Jesus entregou a sua vida ao Pai por nosso amor, saibamos também ser
misericordiosos. Saibamos também ser compassivos. Saibamos ter um grande arrependimento dos nossos pecados. Peçamos a Jesus, então, e por meio de Nossa Senhora, que infunda na nossa alma um horror ao pecado, porque foi os nossos pecados que fez tudo isso com Jesus. Peçamos a Nossa Senhora e a Jesus que infunda em nosso coração um grande arrependimento dos nossos pecados. Quando nós arrependemos de fato do pecado, quando nós arrependemos verdadeiramente, quando o nosso arrependimento é aquele arrependimento sincero, nós não voltamos a cometer os pecados. Nós não voltamos a repetir as mesmas faltas. Não. Então nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos também de voltar para Jesus, de olhar para Jesus. Assim como Ele olhou para nós e teve compaixão, precisamos de olhar para Ele e o nosso coração ficar inflamado de amor por Ele. Para que o pecado não mais faça parte da nossa vida, para que o pecado não mais entre na nossa alma, para que nós não mais prendamos Jesus, acorrentamos Jesus, para que nunca mais nós possamos cravar um espinho na sua cabeça, flagelar Jesus. Não, que isso não aconteça de novo com os pecados. Não, que a nossa vida seja uma vida de santidade, que a nossa vida seja uma vida cheia de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, então, nos conforte, porque é através da sua cruz, da sua paixão, que nós recebemos o perdão. Por isso recebemos também o conforto. Mas que, olhando para o Jesus crucificado, adorando Jesus na cruz, como vamos fazer dentro de alguns instantes, na adoração solene, ganhando uma indulgência plenária, né, que perdoa todas as penas dos nossos pecados. Vamos então fazer com muito amor, vamos fazer com muita piedade, vamos fazer então pedindo a Jesus que nós possamos também permanecer com Ele, cravado na cruz, sofrendo por Ele, para que depois também possamos ressuscitar com Ele para a vida eterna.